Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu vou ler uma passagem hoje em Mateus 14, do 26 em diante. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Meus irmãos, estava nessa manhã fazendo a minha oração diária e me lembrando que eu estou lendo um livro sobre Pedro e me lembrando, sabe, das coisas do quão imprevisível Pedro era, né? Pedro era um homem que ao mesmo tempo que ele acreditava, ele duvidava, ao mesmo tempo que ele tinha fé, a fé caía, e ao mesmo tempo que ele estava ali com Jesus, ele já não estava, como por exemplo, essa passagem vai nos dizer que ali Jesus falou que era ele. Aí Pedro, não, mas se é o Senhor, me faça andar sobre as águas, né? Ele não creu, ele não acreditou que era Jesus, né? Aí Jesus falou, venha. Aí ele começa a ir, aí ali já andando na água, Pedro começa a desacreditar novamente, Pedro começa a afundar. Aí ele começa a pedir Jesus para que o salve. Jesus disse que ele era de pequena fé e ali o ajuda, o dá a mão, o tira da água que ele estava afundando. E também a Bíblia vai nos falar também de momentos em que Pedro disse que até morreria, se preciso for, por Jesus, né? Assim, depois disso, ele acaba negando Jesus, ele, né? Ele uma hora ele tá, uma hora ele não tá, ele é um homem muito imprevisível, uma hora ele age de uma forma, daqui a pouco ele já tá agindo de outra. Então, com tudo isso, né, meus irmãos, eu estava aqui pensando o amor que Deus tem por nós. Jesus, o tempo que ele esteve andando sobre a terra, ele andou com pessoas que, assim como nós, têm defeitos, têm problemas, têm situações difíceis, pessoas que são imprevisíveis como Pedro, que uma hora tem uma fé enorme, daqui a pouco a fé já cai. Pessoas que ao mesmo tempo que acreditam nele, daqui a pouco já não acredita mais. Pessoas que não consegue ter uma opinião formada, ter uma decisão só. Pessoas que, assim como eu, como você, ficamos uma hora em cima, outra hora embaixo. Por quê? Porque a gente às vezes está ali crendo, é Jesus, ao mesmo tempo a gente já começa a duvidar. Os problemas, as aflições do nosso dia a dia nos fazem começar a afundar. As nossas lutas, nossas provações nos fazem começar a duvidar se realmente Jesus é na nossa vida. Então, meus irmãos, com tudo isso a gente vai vendo o amor que Deus tem para conosco. Mas por que com isso aí você está dizendo que Deus nos ama? Deus nos ama porque mesmo depois de Pedro ter tido todo essas situações que ele tinha, Jesus, sabendo que Pedro negaria, Jesus falou, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus sabia, Jesus não deixou de amar ele, sabendo que ele falharia. No instante em que Jesus estava ali padecendo o seu sofrimento na cruz do Calvário por mim e por você,
Pedro não estava junto com ele. Pedro disse que morreria por ele. Pedro não estava na prisão com Jesus. Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe do nosso temperamento, ele sabe que somos falhos, que vamos falhar. Está no controle dele todas as coisas, nada foge do controle dele. Quando ele nos chama, nos escolhe, ele sabe quem somos, ele sabe da nossa capacidade, das nossas limitações e mesmo assim ele não deixa de nos amar. A todo instante da nossa vida, a todo momento, ele está ali dizendo: eu te amo. A gente não percebe, a gente não entende as chances que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá. Tudo é amor, tudo é amor. E depois, de Jesus ter passado pelo momento de Calvário e tudo, Jesus teve encontro com Pedro. Pedro foi transformado, Pedro foi mudado, Pedro foi ali moldado por Jesus, Pedro foi pescador de homens, Pedro foi pescador de almas, aquele que Jesus encontrou lá pescando peixes. Depois Jesus o transformou pescador de almas. Jesus fez dele uma pessoa fiel, uma pessoa que busca almas, que leva a palavra. Um Pedro que o tempo inteiro estava junto com ele e não compreendia, que fazia coisas que não deveria ter feito, acreditar, não acreditar, ficar aquele meio termo, não é. Então, Jesus, ele nos ama, Jesus, ele nos chama da forma que somos, ele conhece a cada um de nós. O amor que ele tem por nós é maior do que qualquer defeito que nós temos, porque sabemos que há coisas na nossa vida, erros e falhas, que é somente o Senhor Jesus que pode nos ajudar a se libertar. E Deus, ele nos ama mesmo assim, meus irmãos. Deus, ele nos ama mesmo sendo o pior dos pecadores. Ele nos ama, independente de quem nós somos, independente das nossas falhas. O que importa é que a gente dê a Ele espaço na nossa vida, é que a gente acredite nele, é que a gente dedique a Ele, é que a gente demonstre para Ele que a gente quer mudar, que a gente quer ser moldado por Ele, que a gente quer ser transformado. E a partir do momento que você permite que o Senhor Jesus faça mudança na sua vida, Ele faz acontecer, meus irmãos. Ele transforma, Ele tira a sujeira, Ele coloca coisas novas na nossa vida, Ele faz mudanças que para nós que somos seres humanos seria impossível. Eu mesmo, Jesus já me libertou do vício do cigarro, coisa que para muitas pessoas que têm o vício sabe que não é fácil. Para mim sozinha seria difícil, seria impossível, mas quando eu disse: Senhor, eu quero largar isso, o Senhor Jesus viu sinceridade no meu coração, Ele me ajudou, Ele me libertou. Então, essa é a função do nosso Jesus, é nos ajudar, é amar nós a cada dia mais e mais. Porém, muitas das vezes a gente está com uma cegueira espiritual tão grande que a gente não consegue perceber Ele em meio às situações. A gente não consegue perceber que o controle de tudo está nas mãos dele, nada foge do controle dele. Tudo, às vezes uma coisa que você amava tanto, de repente saiu da sua vida uma pessoa que você gostava, aí você sofre. Mas por quê? O que eu fiz? Sem entender que o próprio Jesus afastou do seu caminho, o próprio Jesus te livrou daquele mal, o próprio Jesus fez uma mudança em você, porque Ele já conhece o nosso futuro, Ele sabe o que vai ser da nossa vida amanhã, a gente não sabe nem o que vai ser da nossa vida hoje à tarde, a gente não tem controle sobre tudo. E é por isso que devemos colocar a nossa vida, os nossos caminhos diante do Senhor, para que Ele possa fazer mudança, para que Ele possa transformar e para que nós possamos viver ainda mais esse amor que Ele tem por nós. E o que eu quero deixar para os irmãos aqui nessa manhã
é que não importa a situação que você estiver passando, que você estiver vivendo, não importa quem você é, não importa o que você fez de ruim ontem, não importa se o mundo inteiro te condena, se o mundo inteiro está te julgando, se você tem sido apedrejado, Jesus, ele te ama. Jesus, ele ama você independente. Jesus, ele não vai deixar de te amar por ser quem você é, mas ele também, ele quer te mudar. Isso não quer dizer que eu estou aqui falando que você tem que permanecer no erro, que você tem que permanecer no pecado. Não, eu estou aqui para te dizer do amor dele e do que ele vai fazer na sua vida quando você abrir o seu coração para ele, quando você entregar o controle e a direção da sua vida para ele. Ele vai fazer mudança. Ele vai fazer de você um novo Pedro. Ele vai fazer de você uma pessoa que vai trazer almas para ele. Ele vai fazer de você, ele vai trocar o seu nome, vai te dar um novo nome, uma nova história, assim como ele fez na vida de Jacó. Quem já leu a história sabe que Jacó era trapaceiro, Jacó tinha seus defeitos. Jesus, ele lutou com o anjo e disse para o anjo: eu não te solto enquanto eu não receber a minha bênção. E Jesus deu um novo nome. Deus mudou a história dele. Deus transformou a vida daquele homem que não era nada, daquele homem cheio de defeitos e erros. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso, precisa você abrir o seu coração, se dedicar a ele, permitir, porque Deus, ele é educado, ele chega na sua vida, ele quer que você abra o seu coração para ele. Ele não vai chegar na sua vida e ser explosivo e fazer, não, ele te dá o livre-arbítrio, né? Ele te dá ali a decisão de aceitar a ele, de não aceitar, mas sabemos que a melhor opção é aceitar a ele. As mudanças vêm na nossa vida, a gente sente ainda mais o amor que ele tem por nós, a gente não perde nada estando com este Deus. Com esse Deus é só vitória aqui na terra e na vida futura. Sabemos que somente Ele pode nos salvar. É somente através de Jesus que vamos ter a salvação. Então não há melhor caminho. E se você ainda não tomou uma decisão com o Senhor, quem sabe através desse vídeo Deus possa tocar o seu coração, você possa se render aos pés dele, você possa dizer para ele quem você é, o Pedro que você é, e dizer para ele que você quer que ele mude, que ele transforme a sua vida, que já chega dessa vida de sofrimento, de luta, de angústia, de tristezas. Sabemos que a palavra de Deus diz que neste mundo teremos aflição, mas que temos que ter de bom ânimo. Jesus venceu o mundo por nós, meus irmãos, e nenhuma outra pessoa faria isso. Então, segura nas mãos dele, fica firme com ele, não importa a situação que você está passando, não importa quem você é no momento, as transformações vêm de Deus na nossa vida. Tem coisas que nós mesmos não conseguimos abandonar o pecado não é fácil. Não é algo que você simplesmente encosta para o lado e diz eu não quero mais. Tem coisa que parece que a nossa vida se prende a ela, mas o Senhor é aquele que vem e te liberta. E tome posse dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus.